Presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, fala aqui conosco, tá chamado aqui o nosso público. Vamos conversar com ela, ela já está pronta aí, Edu? Coloca a presidenta aqui. Deputada, tudo bem? Muito boa tarde, obrigada pela entrevista. A senhora me ouve bem, né? Ouço sim, Dani. Boa tarde a você e a todos os telespectadores da CNN. Gente, eu vou fazer um esforço de concisão. Hoje é um dia de muita notícia. Teve a formalização da candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República. Tem problema no Rio de Janeiro, mas tem o Brasil. Tem o Brasil e uma análise que dominou aqui a abertura do CNN 360, a repercussão da fala do presidente Jair Bolsonaro a embaixadores. Durante essa semana, presidente, claro que a gente sabe que a posição da Gleisi Hoffmann é crítica ao que disse Bolsonaro, então eu quero tratar desse assunto sob um outro prisma. Durante essa semana, eu trouxe aqui um bastidor, conversando com um parceiro da senhora, um deputado de oposição, ele me disse, Dani, a reação da oposição, ela é tímida, porque o tal do orçamento secreto fez com que uma parte do PT tivesse vinculado a ele, uma parte do PSB tivesse vinculado a Lira, uma parte do PDT bastante grande vinculado a Lira. Eu quero entender se a resposta que a oposição tem dado para essa série de arroubos retóricos mais bélicos do presidente, pedido de impeachment, de investigação, se isso é o suficiente, presidente, à medida que projetos que são muito importantes para a reeleição de Bolsonaro têm sido aprovados com o apoio, sim, também de uma parte da oposição. Renovo minha boa tarde, a palavra com a senhora. Boa tarde. Não, primeiro, Dani, dizer que o Bolsonaro tem uma base grande na Câmara dos Deputados, que independe dos deputados de oposição. Não precisaria de nenhum voto da oposição para ele passar o que ele precisa passar na Câmara dos Deputados. Isso graças a esse orçamento secreto, que você está falando que parte da oposição se beneficia, eu não sei, não tenho conhecimento desses benefícios, principalmente dentro da bancada do PT, acho muito pouco provável, mas ele tem uma bancada forte. Dos 577 deputados que nós temos, a oposição consegue, quando não muito, em votações em que a gente consegue organizar bem a nossa base de oposição, chegar a 120, no máximo 130 votos. Com a mudança do regimento que o Lira fez, a gente não consegue muitas vezes fazer obstrução na Câmara dos Deputados. Então, isso é um ponto que tem que ser colocado. Ele que não queria administrar com o Centrão, nem com a velha política, nem fazer acordos com o Congresso, depende desse Congresso, está no colo dessa base, e quem decide a pauta, muitas vezes, é o Congresso e é o próprio Lira. Segundo, sobre projetos que Bolsonaro manda para a Câmara, você deve estar se referindo à PEC, que deu os benefícios, o aumento do auxílio, vale gás, enfim. Nós achamos que essa PEC é ilegal, ela é imoral, ela é eleitoreira, só que ela traz benefícios para as pessoas que estão passando uma dificuldade muito grande. O PT jamais vai tirar a comida da boca de quem quer que seja, do povo brasileiro. As pessoas estão precisando comer. Nós temos que lembrar que voltou a fome no Brasil, nós temos desemprego, a baixa renda, e as pessoas estão sofrendo. Então, não teria como, mesmo numa situação dessas, a gente deixar de votar em algo que vai pôr, mal ou bem, um pouco de recurso na mão do povo. Agora, o que eu acho que tem que ficar claro é que o Bolsonaro pensa como grande parte da elite brasileira, que acha que pode comprar voto. E nós entendemos que um benefício não é para compra de votos, é para dar liberdade às pessoas. Quando nós implantamos o Bolsa Família, que foi um programa de renda importante, que junto com o aumento dos empregos, tirou milhões de pessoas da miséria e da fome, nós fizemos um programa que não tinha início e fim. Nós fizemos um programa continuado, porque entendíamos que a pobreza no Brasil era crônica e ela precisava ser tratada assim. Vamos lembrar aqui que esse benefício do Bolsonaro está sendo dado 2 meses antes das eleições e termina em dezembro, portanto, ele é eleitoreiro. Eu tenho certeza que o povo brasileiro conhece muito bem as intenções daqueles que fazem tipo de benefício como esse. Presidente, vamos falar um pouco agora sobre as sinalizações. A gente estava ainda repercutindo a fala do presidente a embaixadores e como isso bateu lá fora, conversando com um gerente de crise aí que trabalha tanto para o setor privado como também para o governo Bolsonaro. Ele me disse, olha, a manifestação de Estados Unidos e Europa, a fala do Bolsonaro, acendeu na cabeça do empresariado grosso, em especial do agro, aí também dos gigantes do agro, a percepção de que pode haver um risco aí de boicote a produtos, sanções a produtos brasileiros.
brasileiros. E esse pessoal ainda está muito claudicante porque não vê um gesto enfático claro do ex-presidente Lula na direção do setor produtivo e da elite do mercado. Esse sinal vem, presidente, e ele vem quando? Porque veja que é um momento em que essas pessoas tomam distância e temem pelas consequências do discurso do presidente Bolsonaro, mas não encontram guarida ainda no guarda-chuva, digamos assim, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Não é verdade, Dani, encontram sim. Nós temos conversado com vários setores produtivos do país, inclusive com setores do agronegócio. Eu acho que a coisa mais importante é a referência que esses setores têm nos governos do presidente Lula, onde nós tínhamos estabilidade, previsibilidade, equilíbrio, e nós tínhamos investimentos públicos que garantiam, inclusive, a produção no país, linhas de crédito. Pega o agronegócio, por exemplo. Esses dias o senador Carlos Fávaro fez uma entrevista grande em 2 jornais de circulação nacional do Brasil. Carlos Fávaro é senador pelo Mato Grosso, ligado ao agronegócio. E ele disse por que Lula é melhor que Bolsonaro, por conta das estradas que foram implantadas no Mato Grosso, por conta do crédito para a agricultura, para o agronegócio, para a abertura de mercados, a questão dos armazéns. Ele elencou o que foi melhor para o agronegócio e comparou a Bolsonaro. O que Bolsonaro faz? Nada. Libera a arma, libera a parte ambiental, ou seja, não tem mais fiscalização, pode entrar, pode fazer o que quer. Isso não interessa ao grande agroexportador. O agroexportador precisa que o Brasil seja respeitado lá fora, que nós não tenhamos o desmatamento que nós estamos tendo e nem essa desestabilização que Bolsonaro causa. Essa fala do Bolsonaro para os embaixadores, além de ser um atentado à democracia, um atentado às nossas instituições, um atentado à urna eletrônica, envergonha o Brasil, expõe um presidente incapaz de governar um país como o Brasil, de ficar fazendo show de mimimi, porque sabe que vai ter dificuldade de disputar e de ganhar a eleição. Então faz esses ataques. Foi muito ruim para o Brasil, tem razão quem está avaliando que isso pode ter, sim, problemas sérios na questão comercial. Eu acho que Bolsonaro não pensa no Brasil e nem no povo brasileiro, ele pensa nele, nos filhos dele, na eleição que ele quer para ele. Vamos falar dos problemas do PT. Eu começo indo para o Rio de Janeiro. Está aqui conosco a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann. Ela hoje participou da cerimônia que oficializou a candidatura do ex-presidente Lula ao Palácio do Planalto. Direto do Rio de Janeiro vem o Leandro Rezende para falar um pouco da problemática, né, Leandro? A oficialização veio, mas tem problema, ainda tem muito nó para resolver e a dona do nó é ela. Manda bala. É isso. Obrigado, Dani. Presidente, obrigado por estar conversando conosco. Bom, o PT aqui do Rio suspendeu a convenção que estava marcada para a semana que vem, querendo conversar com a senhora sobre apoiar ou não Marcelo Freixo, agora que Alessandro Molon é candidato ao Senado, oficializado ontem pelo PSB. Dito isso, deputada, te pergunto, tem chance do PT não estar formalmente apoiando Marcelo Freixo aqui nas eleições do Rio de Janeiro? Primeiro dizer, nós temos uma ligação com o PSB, ponto, um acordo e estamos juntos com o PSB. Agora, nós queremos resolver problemas que nós temos com o PSB, só no Rio de Janeiro, mas também temos no Rio Grande do Sul, também no Tocantins, nós queremos resolver esses problemas para que efetivamente essa coligação seja fortalecida. Por isso, nós temos um conjunto de estados que ainda precisam ser ajustados. Não são muitos. E em relação ao Rio, nós queremos ajustar, porque o Molon formalizou a sua candidatura, nós já havíamos dito ao PSB que nós temos candidato e nós queremos a resposta do PSB sobre isso. Porque nós estamos apoiando o PSB em vários outros estados. Pernambuco está lá, inclusive o presidente, hoje, esteve ontem e hoje no estado de Pernambuco, Maranhão, que nós também apoiamos o PSB, e nós queremos, e Rio de Janeiro, que nós já colocamos o apoio, nós queremos resolver. Essas questões mais colaterais da composição da aliança, elas não podem ser ruins para o conjunto da aliança. Como nós temos até o dia 5 de agosto para efetivar as convenções, nós achamos que conversar vale a pena sempre. Deixa eu trazer Renata Agostini para a gente falar sobre a convenção de hoje. Rê, com você. Presidente, houve uma opção do PT por fazer um evento protocolar, mas marcar esse momento, essa aliança na convenção
do PSB. Há um sentimento de que Lula tem de dar mais gás na sua campanha, porque no dia da convenção do PT ele decidiu estar lá no Nordeste. E qual a simbologia que o PT quer passar ao prestigiar a convenção do PSB, que é no final, né, já lá desse calendário de convenções da coligação? Bom, primeiro, Renata, nós temos 7 partidos da coligação. Se Lula fosse ao do PT, a convenção do PT, teria que ir todos os 7 partidos, né? E nós já havíamos feito no dia 7 de maio um grande ato em São Paulo com esses 7 partidos, com o pré-lançamento das candidaturas Lula e Alckmin. Então, nós optamos para que o presidente continuasse as suas agendas, não interrompesse as agendas para participar das convenções oficiais, que são muito mais protocolares para efeito de registro de candidatura, e decidimos entre esses 7 partidos que nós estaríamos na convenção do PSB, que homologa a candidatura do vice. Então, os presidentes desses 7 partidos, mais o presidente Lula, mais Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin por questões óbvias, porque é o partido dele, estarão na convenção do PSB. Eu acho que isso reforça a nossa aliança, reforça a unidade da chapa, a unidade das figuras. A gente tem, acho que travou, será? A gente tinha um minutinho ainda para falar com a presidente do PT. Eu ia abrir a palavra para o Yuri Pita. A ligação caiu, mas está aí, conseguimos falar com ela. Voltou. A gente tem um minutinho, presidente, para bater os 12 minutos que a gente sempre faz. Vem para cá, Yuri Pita. Agora são 40 segundos, porque eu demorei. Rapidinho, obrigado, Dani. Boa tarde, presidente. Queria falar um pouco da resolução que foi aprovada pelo PT no Encontro Nacional de ontem, que corrobora a chapa Lula-Alckmin, mas ainda faz menções ao impeachment de 2016 como um golpe, critica políticas neoliberais adotadas no governo Michel Temer e chama o governo Bolsonaro de ultraliberal, mas mantém as críticas ao governo de Michel Temer. Queria que a senhora analisasse essa postura crítica a Michel Temer no momento em que se busca ampliar as alianças do PT em direção ao centro e em direção a forças que apoiaram o impeachment de 2016. Yuri, nós nunca precisamos mudar nosso discurso para fazer as nossas alianças. Nós estamos conversando com vários setores da política e com vários parlamentares e lideranças políticas que participaram daquele processo de impeachment, que nós sabemos o momento em que ele se realizou e o que aconteceu. E essa é uma narrativa que nós temos construído desde então. E, obviamente, que nós temos críticas, sim, ao encaminhamento de políticas econômicas, principalmente do governo do Bolsonaro, que entrou, né, junto com medidas que foram feitas no governo anterior. E essas críticas, elas são públicas. Agora, eu acho que o que nós temos que buscar com os demais partidos é uma aliança em favor da democracia brasileira, que Bolsonaro não é prejudicial à economia, onde a gente pode discutir projetos, fazer mediações. Bolsonaro, ele é ruim para a democracia brasileira, para a institucionalidade brasileira, para o ambiente da disputa política. Nós precisamos voltar a disputar a política com ideias e projetos, e não tendo ódio e a violência como condutores da política. É isso que nós entendemos quando nós buscamos as alianças e quando nós sentimos que esses setores, mesmo divergindo de nós em projetos, né, em encaminhamentos da economia, sabem da importância que tem a democracia brasileira. Presidente, obrigada, Yuri. Eu vou voltar aqui, Edu, para me despedir dela. Presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deputada, tirou esse dia importante para o partido para falar aqui conosco. Agradeço muito e continuaremos, claro, acompanhando o trabalho, a campanha, tudo bem de perto. Até a próxima, presidente. Obrigada, Dani. Um abraço para vocês e para todos os telespectadores da CNN.